E Ju, por que existe tanto erro diagnóstico? O que acontece? Então, por que o paciente já foi em 5 profissionais diferentes e cada hora é um, é borderline, aí o outro não é bipolar, daí lá no terceiro é TDAH, aí o outro fala, não, na verdade sei lá, TEPT. Por que fica... O que acontece? É negligência da... Porque assim, tanto profissionais da psicologia quanto profissionais da psiquiatria tem muitos negligentes, que atendem o sujeito em 10 minutos, que não prestam atenção na história clínica, que tem preguiça de levantar uma boa história clínica. O que acontece? Por que tem tanto erro diagnóstico? O manual diagnóstico tem limitações, que também não colabora muito, porque você vai ver na tua frente um paciente que tem transtorno bipolar tipo 2 numa fase de hipomania e um paciente com TDAH, com componente mais hiperativo, eles são muito... Você tem que... Sim. Você precisa de umas 10 horas para conseguir entender quem que é quem ali, porque é muito parecido. Sim. Por que erra tanto o diagnóstico? Eu acho que tem vários aspectos para a gente responder essa pergunta. Acho que, assim, até quando você fala sobre esses transtornos, né, o transtorno bipolar, a gente demora cerca de 8 anos. O paciente demora cerca de 8 anos para ter o diagnóstico certo. Ou seja, desde que ele começou a frequentar algum profissional acompanhar, em média leva 8 anos para alguém acertar o diagnóstico dele. Isso não significa, vale lembrar, que um profissional não pode acertar o diagnóstico na primeira consulta. Lógico, e depende muito da fase. Assim, se chega, por exemplo, o cara um surto maníaco psicótico, fica muito mais fácil do que, por exemplo, a pessoa que está numa fase depressiva bipolar, que às vezes tem pouca diferença da depressão. O que é o transtorno bipolar, só para a galera entender? O transtorno bipolar é um transtorno de humor, em que a pessoa ela vai ter 2 fases, né? 2 polos de humor. Então, uma fase do humor a gente chama de mania ou hipomania, quando é o caso mais leve, em que a pessoa vai ter uma euforia, assim, a pessoa vai ficar com um humor que a gente chama de hipertímico. Então, a pessoa começa a fazer várias atividades ao mesmo tempo, tem uma aceleração do pensamento, às vezes a pessoa tem se coloca mais em risco, então tem compulsão da parte sexual, pode ter a compulsão por parte de compras. Então, é aquela pessoa que não para, ela não dorme, ela tem várias ideias. Reduz a quantidade de sono. Reduz a quantidade. Fala mais. Fala muito, fica taquilálico, né, que a gente fala muito, dorme pouco, e você vê que a pessoa está num funcionamento anormal. O leigo olha e fala assim, nossa, a pessoa está diferente, está agitada demais, falando muito, porque é disfuncional, né? E a pessoa cicla entre a fase de mania ou de hipomania, quando é mais leve, para a fase depressiva, que é a depressão que a gente conhece, né? A pessoa tem sentimentos de tristezas, de culpa, de anedonia, né? Que é a falta de prazer. Então, aquela pessoa que jogava bola com os amigos toda quinta, para de jogar bola, já não vê mais graça. Então, são sintomas depressivos, são alteração de apetite e de sono, que são sintomas depressivos que também estão presentes no transtorno depressivo unipolar. E é por isso que às vezes tem tanto erro diagnóstico. Porque às vezes o cara está na fase da depressão e as nuances da diferença da depressão unipolar para bipolar, elas são finas. Conhece o Renato Silva? Sim. Médico? Ele fala assim, vai vir aqui, inclusive, ele é especialista em transtorno bipolar. Ele fala que toda depressão é bipolar até que se prova o contrário. Exato. E eu acho que o que você falou sobre profissionais com pouco tempo, eu vou falar que eles têm pouco tempo para não falar mal deles, né? Mas profissionais que não se dedicam o tempo necessário para fazer uma anamnese, eu acho que é campeã aí de erro diagnóstico. Né? Como que a gente sai de um consultório psiquiátrico ou um consultório de um psicólogo com diagnóstico de borderline, que é um transtorno de personalidade que vem desde a adolescência, Exato. com uma consulta de 20 minutos? Não dá, é impossível. Eu digo categoricamente, pode ser a pessoa mais especialista em borderline. Fez em Harvard, qualquer coisa. Trabalha há 30 anos com borderline. Não tem. Porque você tá à mercê da comunicação do paciente. O paciente pode chegar ali já com vieses, já querendo meio que te enganar. Pessoal, não sei quem é da área da saúde aí, não sei se você sabe, mas o paciente mente. Sim. Né? Às vezes ele vai porque ele quer um diagnóstico para pegar um medicamento. Sim, uma Ritalina, um que é o que a gente chama de ganho secundário, né? Exatamente. O cara quer ter a doença, entre aspas, ele tem um ganho secundário através dessa doença.